Amanhã tem o Galão da Massa em Salvador e é pra lá que nós vamos, na boa terra, aqui Claudão, Belo Horizonte, 28 graus, mais um sábado de muito calor. E aí, na boa terra, o que espera o Galo amanhã, Cláudio Rezende? Um abraço, bom dia, Claudão. Bom dia a você, Thiago, 11h54, aqui Salvador, tempo parcialmente nublado, 27 graus a temperatura, então praticamente a mesma temperatura aí de BH. Hoje pela manhã, no início da manhã, aqui choveu, mas choveu forte, choveu muito forte aqui em Salvador, inclusive o voo da equipe da Itatiaia teve um atraso na saída em Confins, porque aqui o aeroporto de Salvador estava fechado, mas agora abriu o tempo e vamos ter aqui um dia bonito de sabadão. O Atlético, Thiago, ainda em Belo Horizonte, jogadores fazendo a última atividade na cidade do Galo, e o técnico Milito, como a gente destacava em manchete, definindo quais titulares vão ficar fora do jogo de amanhã. Alguns deles devem ficar fora até da viagem, como aqueles, por exemplo, que estavam servindo seleções em jogos das eliminatórias. Casos do Arana, Alan Franco e o Alonso. Eles tiveram uma semana bem puxada e foram elogiados pelo Milito pelo comprometimento, né? Chegaram, falaram que iam pro jogo e jogaram quase toda a partida, né? Todos eles contra o tricolor paulista na classificação da Copa do Brasil. E por que o Atlético vai poupar para esse jogo, Thiago? Teve o duelo contra o São Paulo na quinta-feira, um jogo muito desgastante, né? O jogo de Copa, mata-mata. Tem essa viagem hoje à tarde para chegada já no início da noite aqui em Salvador. Tem um jogo amanhã contra o Bahia, 6h30. O Atlético torna em voo fretado amanhã à noite ainda, e tem depois já na terça-feira outra viagem para o Rio de Janeiro. É mata-mata agora de Libertadores contra o Fluminense. Por isso amanhã podemos assegurar que o Galo terá time alternativo, um time bem diferente do que jogou contra o São Paulo, por exemplo, para enfrentar o Bahia. Alguns titulares, aí sim, poderão participar do jogo. Por exemplo, no ataque, Hulk ou Paulinho, eu tô apostando que pelo menos um dos dois deverá começar o jogo. O Hulk ficou fora contra o Grêmio, né? Na última vez que o time poupou, né? O Milito poupou titulares no Brasileiro, o Hulk estava voltando de lesão, ficou fora, mas a gente viu um Hulk bem fisicamente já contra o São Paulo, né? Bem melhor fisicamente. E o Hulk não gosta de ficar muito fora de jogo, né? O Paulinho fez um trabalho à parte essa semana passada aí, durante a data FIFA, ficou fora de treinamento. Pode ser que até seja preservado novamente. Mas tem o Daverson de volta, tem o Fausto Vera, que com certeza será testado, Thiago, como o primeiro volante, na ausência do Otávio. O Otávio segue com aquele problema no ombro, mas a notícia de ontem à noite foi boa, né? Foi feito o exame de imagem no ombro esquerdo do Otávio, não teve fratura, não teve ruptura de ligamento, então não vai precisar de cirurgia o Otávio, mas de qualquer forma fica fora de alguns jogos, também contra o Fluminense no meio de semana. E aí qual que vai ser a escolha? O Fausto Vera deve ser testado amanhã, e aí ele tem o Fausto Vera e o Batalha para definir para o jogo contra o Fluminense. E o Bahia, Thiago, foi eliminado, né? Jogou quinta-feira contra o Flamengo, foi eliminado e vem de 3 derrotas seguidas. Aqui na Bahia se fala no momento turbulento, né? De turbulência, 3 vitórias seguidas, o time saiu do G6 do Campeonato Brasileiro com o Rogério Ceni. Então, mesmo com o time alternativo, joga a pressão pro Bahia, né, Thiago? Já que vai jogar em casa. O Bahia não tem motivo de poupar porque não tem jogo de Libertadores no meio de semana. Agora só o Brasileirão pro Bahia. Joga a pressão pro time do Rogério Ceni e o Atlético jogando consciente, né? Daquele jeito que jogou contra o São Paulo, defensivamente forte, Thiago Reis. Não tenha dúvida, Cláudio Rezende, vai ser um grande jogo. E essa notícia do Otávio que você nos trouxe ainda há pouco, que bom, né? Que não teve ruptura de ligamento, apenas o deslocamento ali, né? Aquela luxação no ombro do Otávio. E era exatamente a pergunta do Francisco Sampaio aqui no chat do YouTube. Falando no YouTube, o Cláudio Rezende, o Emerson Pansieri, eles voltam daqui a pouquinho porque o Rádio Esportes, no rádio, vai fazer uma pausa para o horário eleitoral gratuito. São 10 minutos no rádio, mas no YouTube a gente continua. O Emerson Romano, o Edu Panzi vão falar do jogo do Atlético de amanhã, vamos falar do Matheus Pereira. Tem uma fala importante do Matheus Pereira que eu vou trazer só pra... Nós somos Ô, Cláudio Rezende, volta comigo aí da boa terra. Deu praia, né, Cláudio? Você disse de 28 graus. Agora, se o Bahia tá pressionado, a torcida do Bahia já tá naquela do chama, Samu,
Bahia, abre o olho. Amanhã não, hein, Bahia? Amanhã não, Tricolor. Vai dar Galo, mais do Atlético no Rádio Esportes, direto de Salvador, contigo, Cláudio Rezende. É isso aí, Thiago. Estamos aqui e abriu o tempo mesmo, né? Agora o solão aqui aparecendo, sol bonito na capital baiana. Deu praia nesse sabadão aqui. Amanhã 6:30, né, Thiago? 6:30 para Atlético e Bahia. E esse jogo na Arena Fonte Nova, o torcedor do Bahia tá realmente desconfiado dos últimos jogos, né? Porque vem fazendo até uma boa temporada, um bom Campeonato Brasileiro. Bahia tava no G6. Com o último tropeço no campeonato, perdeu para o Bragantino fora de casa, o Bahia saiu do G6 e começou a ver alguns times chegando, né? O Internacional, que tinha jogos a menos, o Inter venceu no meio de semana, colou. O Atlético mesmo, o Galo, tem 2 jogos a menos. Se o Atlético vencer esses 2 jogos a menos, iguala a pontuação do Bahia. Então, é um adversário direto do Bahia pelo G6 do Campeonato Brasileiro. Agora, o Galo é o seguinte, Thiago. Como tem jogo contra o Fluminense na quarta-feira, a gente já vem projetando desde ontem, desde quando acabou o jogo contra o São Paulo, um Atlético diferente. Mas o Milito pode fazer um bom time. É difícil nesse momento a gente colocar uma provável escalação, porque a gente tem que esperar quem viaja, né? O Atlético hoje vai divulgar a lista dos relacionados mais ao final da tarde, porque o time vai viajar às 4:20 aqui para Bahia, vai chegar aqui na hora da turma do bate-bola, o Galo tá desembarcando. Aí a gente já vai ter um pouco mais de noção de time. Mas, por exemplo, há uma tendência dele escalar o Rubens na esquerda, o Lianco deve ter uma chance ali na defesa, o próprio Bruno Fux, né, que entrou durante o São Paulo, o jogo contra o São Paulo, deve ter outra oportunidade para jogar na zaga aqui. No meu campo, Fausto Vera é praticamente uma presença certa. E aí pode ter o Igor Gomes também nesse time. Lá no ataque, Hulk ou Paulinho, o Palácios é um jogador que pode jogar no lugar do Scarpa, né? O Scarpa que desgastou bastante naquele jogo, Palácio foi bem lá contra o Grêmio. Então dá pra fazer um bom time. Dá pra escalar um Atlético bom. Tem o Devinho de volta, né? Não pode jogar a Copa do Brasil. O Davidson, torcedor tá na expectativa daquele gol do Davidson que não saiu ainda. Ou seja, Thiago, eu acredito num Atlético cauteloso, porque até deu certo o esquema, né, contra o São Paulo. Como vai ter um Bahia que tá precisando sair pro jogo, tá precisando ganhar, eu acho que a estratégia do Milito não vai fugir muito não, viu, Thiago, do que ele fez contra o São Paulo, priorizando a defesa e deixa a responsabilidade pro Bahia, já que o Galo não vai ter alguns jogadores titulares aqui, Thiago. Ô, Cláudio Rezende, se até o Hulk, o super-herói atleticano, falou na saída na zona mista com a gente que nem ele é uma máquina que tá querendo ser poupado, ô Edu, não faz sentido mesmo, né? Tendo um jogo importante como esse de Libertadores. Agora, você já tem aí a escalação desse provável time? Vou pedir até o nosso Guilherme Souza, print da escalação do Cruzeiro, do Atlético, pro nosso debate dos comentaristas, a gente falar posição por posição, escalando Atlético e Cruzeiro. Mas nesse momento, quero comentar sobre a decisão do Milito, sem ainda falar de peças. Tá certo, né, Edu? Tem um jogaço com o Fluminense de Libertadores, tem que dar uma segurada mesmo. E não é só o jogo contra o Fluminense, né? Você coloca na balança o jogo que teve contra o São Paulo também. Jogo de muita intensidade, muita entrega física. Mas estava vindo de um período de 10, 12 dias parado por conta da data FIFA, o time estava descansado. Ok, eu acho que... Mas nem todo mundo, né? Nem todo mundo, exatamente. Eu acho assim, nós trabalhamos no achismo. Dentro do clube há todo um trabalho do departamento de fisiologia, o departamento físico, médico, e é claro que eles conversam com o Milito, conversam com o próprio atleta, e se porventura algum jogador titular estiver entre os 11 iniciais contra o Bahia, é porque isso tudo foi tratado dentro do clube. Agora, eu acho que a chance de ter um time praticamente reserva é muito grande, pelo peso do jogo que o Atlético fez contra o São Paulo no meio da semana, e pelo peso do próximo jogo, depois do Bahia, que é o Fluminense pela Copa Libertadores. O Atlético tá vivo mesmo na briga por título, nessas competições de mata-mata, Copa do Brasil, semifinalista, buscando uma vaga na semifinal da Libertadores. Então eu tô acreditando, se for pra apostar, Thiago, titular mesmo, pegando pelo último jogo, Everson e Bernard. Eu acho que poderiam começar esse jogo. O Bernard precisa de jogo. Nossa, mas meu Deus, tá jogando, tá mal, Bernard. Precisa jogar.
para ganhar confiança. Eu fiquei muito impressionado negativamente talvez com a atuação dele com o São Paulo. Talvez tenha sido o pior jogo do Bernard contra o São Paulo. Nossa, não acertou nada, nada. Ele não acertava domínio, né? Impressionante, coisa básica, passe de 2 metros, sabe? Assim. E é algo que o Bernard sabe fazer. A gente já viu ele fazendo 200 mil vezes na carreira aqui e jogando fora. Então, acho que a possibilidade de ter o Everson e o Bernard é grande, e aí você pode ter 2 volantes, com Paulo Vitor e Fausto Vera, o Rubens por um lado, o Mariano pelo outro, a manutenção do Fux para ganhar ritmo, porque o Fux vinha sendo reserva nesse time do Atlético, ele entrou no jogo contra o São Paulo e a função de zagueiro há um desgaste menor, então dá para ter ali o Fux com o Lianco, e lá na frente, falei do Bernard, você pode ter Igor Gomes, Palácios e Davidson, é um time forte, cara. O Romano, na sua avaliação, tá certo o Milito, dá uma segurada, e outra, sabendo da pressão do Bahia, o Cláudio dizia 3 jogos sem vencer, acaba de ser eliminado da Copa do Brasil, a estratégia, segurar, colocar o time lá atrás, dar a bola pro Bahia e tentar aquela estocada e vencer o tricolor baiano, pode ser sim uma boa estratégia do Milito? Pode, como pode também ele copiar o que o Tite fez contra o Bahia, né? O Bahia tem um jogo muito por dentro, né? O Bahia não é um time que tenha jogadores decisivos pelos lados do campo. O Bahia joga muito por dentro. Se ele entrar, não vou falar um time cauteloso, mas um time com marcação forte por dentro, ele vai complicar muitas coisas pro lado do Bahia. O Cauli trabalha muito por dentro, o Everton Ribeiro trabalha muito por dentro. Se ele congestionar esse meio campo ali, e principalmente, quem sabe, por exemplo, um Palácios aberto pelo lado, para ser esse cara da estocada, né? Para ser esse cara da velocidade, com o Davidson lá na frente, ele tem chance de vencer o Bahia. Olha, já os comentaristas vão debater as escalações, hein, de Cruzeiro e também do Atlético no nosso debate dos comentaristas, com imagem para você no YouTube das escalações, e aí você também participa, você opina. Como? No YouTube, no @Itatiaia Esporte, @Itatiaia Oficial. Obrigado, Cláudio Rezende. O Rezendão, você volta na programação da Itatiaia. Sim. Com mais aí de Salvador. Vai tomar aquela água de coco agora, né, Rezendão? Isso, o almoço aqui, aquela moqueca esperta, né, Tiago? E eu volto sim, turma do bate-bola, estaremos ao vivo aqui já na porta do hotel do Atlético, recebendo o Galo, e aí a gente vai ter uma noção, né? Quais titulares não viajam, porque o Galo vai soltar a lista dos relacionados, o time sai de BH às 4h40 da tarde, o voo chega aqui às 6h20, nós vamos acompanhar tudo. Uma última informação, tá caminhando mesmo, Tiago, pro jogo Galo e Bragantino no outro domingo, ser Independência mesmo. O Atlético muito preocupado com o gramado pro jogo contra o Fluminense. Tem muita coisa que envolve o jogo, né? Mas o Atlético, a questão de renda e tudo mais, que na arena é bem maior. Mas o Atlético até segunda-feira bate o martelo. Pode ser no Horto, Galo e Bragantino mesmo, viu, Thiago? Valeu, Cláudio Rezende. Pega leve na muqueca, hein, Rezendão? Preciso de você inteiro no jogo amanhã, filho meu. Não dá aquela desentiria. O azeite de dendê a gente deixa pra outros aí. Azeite de dendê derruba, viu, Thiago? Você já tá esperto, tá ligado, né, Rezendão? Como é que é? Cláudio Rezende, urgente! Saiu a lista do Galo. Vou fazer um intervalo, ó. Ou já tá conectado? Tá conectado, Cláudio Rezende? Saiu a lista de relacionados do Atlético, hein? Quem tá fora? Hein? Arana? Eita, não vai jogar o Arana? Paulinho também? Ô, Cláudio Rezende, conta pra mim, vamos voltar a Salvador urgente. O Milito não levou uma galera, hein? Ficaram aqui em BH? Me conta, Cláudio Rezende. Thiago, e são 24 jogadores relacionados. Hulk viaja, hein? Hulk vem aqui para Salvador para esse jogo contra o Bahia. O Paulinho fica fora. Paulinho preservado, assim como os jogadores que estavam nas eliminatórias. Arana, Alonso e também o Alan Franco. Esses 4 jogadores não estão entre os relacionados para esse jogo contra o Bahia. Novidades nesta lista: os garotos Rômulo, Vitinho, que é meio campista, o Robert Santos, que veio do Atlético, também está relacionado. São as novidades entre os relacionados do Atlético, mas alguns titulares estão vindo, hein? Como o Hulk, o Scarpa, o Bernard, Batalha, Saravia. Aí agora vamos ter a definição do Milito de quais titulares começam jogando nesse time alternativo do Galo para amanhã, Thiago. Rapaziada, então é isso aí, né? Ficamos com o nosso giro de notícias pra você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega deixando seu like, se inscreve no canal. Aqui a gente tá falando do melhor clube brasileiro, claro que a gente tá falando do Atlético Mineiro. Pra você ficar por dentro de tudo, já chega deixando seu like aqui, porque é super importante. Um grande abraço do coração. Amanhã tem Bahia
e Atlético Mineiro. Eu acho que o placar vai ser 3-0 para o Galo. Deixa aí no comentário a sua opinião. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo.